Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44, 45 e 46. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44, 45 e 46. Os irmãos já acharam? Versículo 44 diz assim: Já era quase meia-noite, já era quase meio-dia, e as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se a meio-dia. Rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui na sua presença, meu Deus. Que não seja a minha voz, que não seja a minha palavra, que não seja a minha ideia, mas seja a tua voz, a tua palavra, meu Deus, e aquilo que o Senhor quer ministrar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem do livro do Evangelho de Lucas, assim como Mateus, Marcos, Lucas, João, ele menciona muito bem com relação ao momento, né, da crucificação. E na Santa Ceia, nós podemos abrir alguns temas importantes, até porque nós estamos sempre reunidos com os membros da igreja, mas se faz necessário a gente lembrar o motivo, o porquê, entender por que nós adoramos Jesus Cristo, por que nós entregamos a nossa vida a Deus. E, de fato, tudo é pela fé. Pela fé que nós acreditamos, pela fé que nós confiamos, porque nós não o vemos, né? Bem-aventurados somos nós, que temos essa condição de acreditar, crer com base na fé. Essa história, ela é uma história bastante conhecida, da qual nós já temos esse conhecimento, mas temos algumas lições aqui importantes sobre este tema, que fala exatamente do momento que Jesus foi crucificado. Mas antes dele ser crucificado, teve um período, né, de tortura, um período de massacre total sobre a vida de um homem. E quando nós falamos de Jesus, nós temos dois entendimentos. Jesus era Deus, mas Jesus era homem. E Jesus, como homem, ele sofreu todas as possíveis tentações que nós imaginamos, que você imagina, como homem. O motivo de Jesus vir na Terra é justamente para nos provar que nós temos condições de passar e vencer. Esse é o maior propósito. Ele vem para confundir os sábios da época, porque os sábios da época, eles esperavam um rei cheio de ouro, um rei completamente diferente. Jesus é enviado por Deus como um menino, uma criança, e ele sai do ventre de uma mulher de uma forma normal, e ele cresce para viver um propósito esse que nós sabemos e conhecemos, que é simplesmente salvar a humanidade. Se eu e você estamos aqui hoje, nós estamos aqui hoje porque alguém foi entregue, alguém
conhecido como Jesus Cristo, veio ao mundo para morrer por mim e por você, para pagar um preço alto, um preço muito alto. Que preço é esse? Um preço de morte. Para que eu e você possamos entender, basicamente, o pai dá o seu filho para morrer por outras pessoas. Quem teria coragem de pegar o seu filho e entregar para ajudar outra pessoa? É essa visão, é esse entendimento. O filho é de Deus. Deus entrega o seu único filho para morrer na cruz para a humanidade. Sendo que, no nosso entendimento humano, às vezes é quase que impossível acreditar numa história como essa. Porque, como nós vivemos nos tempos de hoje, como estamos vivendo no tempo de hoje, é como se tudo isso fosse história da carochinha. Principalmente a geração de hoje não tem um entendimento real sobre essa história. Será mesmo que Jesus veio? Será mesmo que essa história é uma história real? Será mesmo que isso não passa de apenas uma história? Eu venho aqui, como ministro do Evangelho, dizer para você que essa história é real. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quando nós abrimos o livro, não é apenas um livro, é a boca do Senhor falando comigo e com você. O que é isso, pastor? Isso é mistério de Deus para com a humanidade. E quando ele conta essa história, que é o fato de hoje, fazer com que eu e você tenhamos esse entendimento pedagógico de que um homem sofreu o que sofreu por causa de mim e de você, entenda, nesse contexto, Jesus está voltando para Jerusalém por causa de uma festa. Fala comigo, uma festa. Quando ele volta para Jerusalém como uma festa, ele é recebido de uma forma maravilhosa, claro e clássico, recebido com palmas, com flores, com cânticos. Só que, durante esse período, existia um grupo de invejosos. Fala comigo, invejosos. Essa turma de invejosos, que estavam cheio de conhecimento, cheio do entendimento da palavra que eles tinham, que nós temos o conhecimento hoje teológico, que eles eram os fariseus, eles não estavam gostando daquela história, porque ali vinha um rei. Esse rei tem um histórico. Esse homem tem um histórico. Que histórico que esse homem tem? Cura, libertação. Cura, libertação. Cura, libertação. Cura, libertação. Cura, libertação. Que mal esse homem estava fazendo? Curando, libertando, abençoando, trazendo uma palavra de fé, trazendo uma palavra de coragem, trazendo um direcionamento. Que mal esse homem estava fazendo? Curando e libertando pessoas constantemente. Mas isso incomoda, porque esse histórico que esse homem estava criando era um histórico que viralizou. Viralizou de uma tal forma que ele estava ficando conhecido. Se ele tivesse Instagram, milhões de likes, milhões de visualizações, porque ele estava ficando conhecido por causa desse histórico. E esse histórico estava incomodando os fariseus, porque eles esperavam um outro tipo de rei, não aquele. Aquele que eles estavam vendo, para eles era algo berrante, não era algo real.
Então, aquilo estava incomodando. Então, quando ele chega nesse cenário, chega nessa situação, eles armam uma arapuca. Essa arapuca era justamente fazer a cabeça de todos para crucificar Jesus. Era para matar Jesus, para destruir Jesus. Agora, eu posso ter um entendimento aqui. Se Jesus era Deus, ele não poderia parar com tudo aquilo, sim ou não? Poderia, mas por que ele não parou? Ele não parou porque tinha um propósito. Tinha um propósito maior. E aqui eu já abro uma mensagem clara e aplicada para você. Qual é o teu propósito? Se você tem propósito, está desistindo por quê? Está parando por quê? Aqui eu abro a aplicação imediato para você. Porque eu comecei dizendo que Jesus veio para fazer com que o propósito fosse cumprido. Ele queria, ele poderia viver outra situação? Sim, mas não existia um propósito. Então ele tinha que seguir aquele propósito. Ele poderia acabar com aquela história, mas tinha um propósito maior. Então ele não tinha como desistir, porque o amor de Deus sobre a humanidade era algo muito maior. Agora veja, a cruz representa a libertação de todo o jugo do pecado. A cruz representa a libertação de todo o jugo do pecado. Abre-nos a porta da comunhão e da reconciliação com Deus através do perfeito sacrifício de Cristo. Agora entenda, só para a gente ter uma noção aqui. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã e permaneceu na cruz até as 3 horas da tarde. Só para você ter uma noção. Sendo que do meio-dia às 3 horas houve trevas sobre a face da terra. Isso está em Mateus, Marcos, está em Lucas e em João. Agora, é importante lembrar que não foram os milagres que Jesus realizou que nos salvam. A gente está tendo uma noção aqui, uma panorâmica, para você entender o que aconteceu. Agora entenda, na cruz Jesus suportou sofrimentos físicos e terríveis. Agora entenda, antes dessa crucificação, com análise de médicos, de cirurgiões, ele fala assim, na cruz Jesus suportou sofrimentos físicos e terríveis. Primeiro ponto, seu semblante ficou desfigurado. Não havia beleza nele, nem aparência, nem formosura. Nossa feiura moral estava sobre ele. O segundo ponto, sofreu torturas cruéis. Isso até aparece em Isaías 53, 4, 5 e 10. E a Bíblia diz que ele foi ferido. Agora veja, ferimentos de acordo com a definição de um cirurgião podem ser classificados por suas características. Entenda, contusão, completamente uma ferida causada por um instrumento grosso e cego. Era resultado de um golpe com vara. Laceração, ferimento produzido por um instrumento que rasga. Dá para entender isso? Alguém sendo rasgado, você sendo perfurado, sendo o resultado dos açoites que tinham se tornado uma fina arte entre os romanos. O chicote romano era uma tira de couro com várias extremidades, cada uma com uma ponteira de metal. O corpo de Jesus foi todo lacerado e rasgado. Ou seja, quando eles lançavam aquele chicote, prendia na pele, e quando eles puxavam, a pele vinha junto e o sangue descia. Era isso que estava acontecendo. Penetração, olha só, ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. Em Jesus, causado pela coroa de espinhos na cabeça. Foi colocada uma coroa, já que tu é rei, vamos botar uma coroa na sua cabeça, cheio de espinho. Agora imagina, pega uma coroa de espinho e bota na sua cabeça. Eles vão, encaixam na sua cabeça, e aquilo ali, olha, fica cravado, e o sangue descendo. Alguém já passou por isso? Vou te dar um exemplo. Alguém já deu uma topada com o dedo mindinho ou mindinho? Na ponta de uma cama, alguma coisa desse tipo? Alguém já deu? Levanta a sua mão, já.
Dói ou não dói? Dói, né? Não é? Agora imagina o que Jesus estava passando. Ele entrou dentro de uma cidade com honra, com alegria, e aí, de repente, pedem a sua cabeça e ele começa a ser torturado. Perfuração, do latim, passar através de. As mãos e os pés de Jesus foram trapassados, os cravos eram cravados entre os ossos para não quebrá-los. Alguém já deu uma martelada no dedo? O Marquinhos disse que já deu. Já deram uma martelada? Agora imagina, colocar um prego na sua mão e vir com um martelo e puf! Dói ou não dói? Dói ou não dói? Era isso que estava acontecendo com Jesus. Incisão, corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Jesus estava sendo torturado. Torturado constantemente. O sangue estava descendo, sim ou não? O sangue estava descendo. Agora, quando eu olho para esse cenário, eu fico imaginando, para quê? Para quê? Por quê? Pessoas que estavam virando a cara para ele. Pessoas que estavam completamente endemoniados, virando a cara para Jesus, olharam para ele naquela situação e não fizeram nada. Ninguém se colocou na frente, ninguém foi ali se colocar no lugar dele. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que tiveram palavra de fé, pessoas que tiveram palavra de coragem. Ninguém teve a coragem de se colocar na frente de Jesus. A Bíblia relata que o próprio universo entrou em convulsão. Diante daquela situação, ninguém que tinha sido abençoado por Jesus teve a coragem de dizer, para com isso, me coloca no lugar dele. Me coloca no lugar dele. Agora veja, Jesus foi crucificado por volta das 9 horas, mas antes ele foi escorraçado, humilhado diante das pessoas, humilhado constantemente por causa daquelas pessoas. E ninguém teve a coragem de se colocar no lugar. Durante esse período terrível e assustador, Jesus falou sete palavras. Agora entenda, por que eu estou chamando a nossa atenção para esse tema? Olha para você mesmo. Analisa você mesmo. Será que valeu a pena Jesus morrer por mim? Um mero pecador? Erro toda hora eu estou errando. Toda hora eu estou metido em confusão. Toda hora eu estou vivendo uma situação complicada. É para você analisar você mesmo. Agora entenda. Mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquela humilhação toda, em Lucas 23:34, ele vira para o próprio Pai e fala, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse mesmo Jesus que estava lá, ele está aqui. E ele está aqui e vira para você e fala assim, eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui para te abrir a porta. Eu estou aqui para abrir o teu coração. Estou aqui para derramar sobre a sua vida a graça. Eu estou aqui para derramar sobre a sua vida o perdão. Ei, segura mais um pouco, aguenta mais um pouco. Eu morri na cruz por você, então você tem direito do perdão.
Pai, perdoa-os. Lucas 23, 34. Diante daquela situação, ainda ele encontra já crucificado, encontra lá o ladrão. Tinham 2 ladrões. Um desdenhou, o outro reconheceu. Aí ele fala: hoje estarás comigo no paraíso. Esse mesmo Jesus está aqui hoje. Ele está aqui hoje dizendo para você: olha, tem uma chance para você. Tem uma oportunidade para você. Você tem uma chance. Eu morri na cruz do Calvário por você. Eu morri na cruz do Calvário por você. Em João 19, 25, 26, 27, a sua mãe estava ali agoniada, angustiada. Por que estão fazendo isso com você? Ele vira e fala: mulher, eis aí o teu filho. Porque aqui, olha, eu estou cumprindo uma missão. Esse mesmo Jesus que estava lá, ele está aqui. A missão foi cumprida. O propósito chegou no propósito, foi cumprido. Ele derramou seu sangue por mim e por você. A vitória está completa. Ei, por que você anda preocupado? Por que você anda abatido? Mateus 27, 46. Ele sente angústia. Ele sente angústia. Ele fica angustiado. Por que ele fica angustiado? Porque ele é homem. Diante daquela situação toda, ele vira e fala: pai, por que me desamparaste? Quando ele fala: pai, por que me desamparaste? Porque o meu e o teu pecado estava sobre ele. E o próprio Deus não tinha condições de estar próximo. Ei, o meu e seu pecado estava sobre Jesus. A nossa feiura estava sobre Jesus. Todos os nossos erros estavam sobre Jesus. Até o Pai se afastou dele. E ele sente exatamente aquele momento quando ele se sente só, ele fala: pai, por que me desamparaste? Dá para entender o que está acontecendo aqui? Por causa de mim, por causa de você? João 19, 28. Ele sente sede. Ele fala para os homens que estavam ali, os soldados: tenho sede. Trouxeram água para ele? Trouxeram o quê? Maldade. Crueldade. O cara morrendo. Já não bastava a tortura que passou, a humilhação que passou. Tendo que carregar a própria cruz. E por causa de mim e de você. Quantas vezes nós reclamamos? Quantas vezes nós sentimos o peso do cansaço? Agora mesmo estava conversando com o pastor Maurício. Pastor, estou cansado. A chuva às vezes faz com que a gente não venha para a igreja. As pessoas não têm mais vontade de vir para a igreja. As pessoas não têm mais vontade de estar com Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É onde nós estamos. O que a gente está fazendo? Tenho sede. Em João 19, 30, ele vê aquela situação toda. O circo armado, os soldados debochando. E aí ele fala: está consumado. O propósito foi fechado em 100%. Tenho sede, meu pai me desamparou. E a última palavra em Lucas 23, 46, ele fala: pai, nas tuas mãos entrego o meu
espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Por mim e por você. Eu tenho que todas as vezes falar para os meus filhos, vamos para a igreja. Mas por que eu tenho que ir para a igreja? Porque lá está a bênção. Lá está a bênção, eu não posso ficar longe do corpo. Eu preciso estar perto, eu preciso estar junto. Lá está a bênção. Alguém morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Tem algumas lições que eu aprendo. Olha só, a cruz mostra a necessidade de irmos até o fim. Mas por quê? Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Mas, pastor, está difícil, a carne é fraca, mas segura firme, porque vai valer a pena. Oh, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero ter condições de ouvir o soar da trombeta. Vai valer a pena. Nós podemos dar vazão à carne, nós podemos dar vazão aos nossos desejos. É uma decisão sua, não é uma decisão minha. Mas Jesus, ele decidiu morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele decidiu. Eu vim aqui dizer para você hoje, meu irmão, permaneça firme. Permaneça firme. Vai até o fim. Está chovendo, vem para a igreja. É claro que nós não vamos agir de forma leviana. Se tiver alagado, claro que não. Vamos usar o bom senso. Mas está frio. Tem culto. Vem para a igreja. Pastor, não estou aguentando, não aguento mais olhar para a cara do irmão. Lembra de Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A lição que eu pego aqui, a cruz ensina. Aqui a cruz ensina a lição do envolvimento. Lucas 23, 26. No meio do caminho, Jesus com a cruz, Simão vem para a festa e encontra Jesus com a cruz na mão. Ele encontra Jesus com a cruz na mão e os soldados debochando dele. Ele olha assim, opa, eu conheço esse homem. O que está acontecendo aqui? O soldado olha aquela situação ali e bota ele para ajudar Jesus. Ele poderia falar, não vou ajudar. Não vou me meter nisso. Vou passar vergonha com isso. Não vou me meter nisso. Sabendo que Jesus era. Sabendo quem era Jesus. Mas ele decidiu ajudar Jesus a carregar a cruz. Ei! Está vendo o seu irmão precisando de ajuda? Ajuda ele a carregar a cruz. Está vendo o teu irmão triste? Vai lá, ei, tenta animar esse irmão. Ei! Vamos servir, vamos adorar. No meio do caminho da via dolorosa, Simão decidiu ajudar. Lá em Jerusalém, que celebrava a festa, ele estava vindo para a festa, mas ele encontra outro tipo de cenário. Aqui eu começo a entender o que é servir no meio da luta, no meio da guerra, no meio da dificuldade. No início deve ter parecido uma tragédia para o Simão, que certamente deve ter perguntado, por que eu estou aqui? Por que eu estou me envolvendo nessa situação? O que o Simão diria em casa? Poxa, me envolvi numa situação lá, sendo humilhado, tendo que carregar uma cruz, porque era um ato de humilhação. Mas ele decidiu ajudar, ele decidiu se envolver. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente não quer se envolver, a gente quer simplesmente assistir de longe, ou então ficar travado no meu grupinho, travado no meu departamento, ficar travado na minha situação, eu só faço até aqui. Meu irmão, se envolva no corpo, se envolva por completo.
E eu trago aqui uma lição para você, eu tenho uma palavra direcional para você. Se envolva na obra do Senhor, porque aqui tem bênção, tem fartura, tem proteção, tem vitória. Eu fico preocupado com pessoas que falam que estão ocupadas no seu trabalho e não conseguem servir na casa do Senhor. Eu entendo perfeitamente. Mas, meu irmão, se você está fazendo alguma coisa dentro da igreja, faça de tudo para continuar fazendo. Seja humilde. Seja simples. Entenda a visão. Entenda o que é autoridade. Respeita a autoridade. Respeita. Porque vai trazer sobre a sua vida bênção. Vai trazer sobre a sua vida fartura, vai trazer sobre a sua vida proteção. Acontece que as pessoas arrumam alguma coisa lá fora e esquecem que foi Deus que arrumou, foi Deus que conseguiu. Outra lição que eu aprendo aqui, a cruz elucida a oportunidade de quê? De recomeçar. Caiu, recomeça. Perdeu, lute para conquistar de novo. Está aqui a chave. Perdeu, vai lá e olha, falhei aqui, me perdoa, aonde eu posso recomeçar, aonde eu posso agir, aonde eu posso, humildade, simplicidade, para que você venha viver as bênçãos do Senhor. Para o ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus, a crucificação não foi o fim. Ele já estava ali perdido, ia ser morto. Mas ele reconheceu a autoridade que estava sobre Jesus. Ele reconheceu a bênção que estava sobre Jesus. E ele escolheu. Esse aqui realmente é o Senhor dos Senhores. Esse aqui é o Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Aí Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você tem a chave da bênção, tem a chave da vitória e não quer usar. Não quer usar. Prefere virar as costas. Prefere fazer que nem fizeram comigo ontem. Me encheram de bola, entregando o cargo. Não viu não, né, Bruno? Nem você, nem o Rafael estavam aqui. Foram entregando o cargo, vão virando as costas. É tempo de recomeçar. Pastor, como é que eu recomeço? Humildade. Como é que eu recomeço, pastor? Reconheça a sua falha. O ladrão sabia que estava lá. Eu estou aqui porque eu mereço. Agora esse não. Esse aqui só abençoou. Esse aqui só trouxe bênção. Esse aqui não. Não tem a ver com idade, não tem a ver com nada além do ato espiritual. Não tem nada a ver com o que eu imagino, tem a ver com o que Deus quer. Não tem nada a ver com as minhas ideias, tem a ver com o que Deus está preparando para você. E você decide, ele decidiu. Esse aqui é diferente. E o próprio Jesus virou para ele: vem comigo. Você reconheceu, você baixou a cabeça. Baixar a cabeça é difícil, pastor. Tem uma música que fala assim: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar. Vamos lá, isso. Me ajuda a cantar aí, vamos embora, pega o microfone. De novo. Senhor. Cadê os músicos? Me ajuda aqui, ó. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Pode vir. Me purifica.
purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. A igreja pode ficar de pé comigo. Quer viver a bênção, meu irmão? Quer viver a bênção, meu irmão? Quer viver a bênção, meu irmão? Você não veio aqui para perder tempo. Você não veio aqui perder tempo. Você não veio aqui perder tempo. Hoje você tem que sair daqui hoje. Liga para aquele irmão. Ei, largou a rede por quê? Ah, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano. Aí você pergunta para ele de novo, largou a rede por quê? Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você pergunta para ele de novo, largou a rede por quê? Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. E quem está perdendo a bênção é você. É você que está perdendo a bênção. O que eu aprendo com a morte de Jesus? Amor incondicional. O que eu aprendo com a morte de Jesus? Perdão. O que eu aprendo com a morte de Jesus? Sacrifício e redenção. O que eu aprendo com a morte de Jesus? Humildade e serviço. O que eu aprendo com a morte de Jesus? Superação e sofrimento. O que eu aprendo com a morte de Jesus? Fé e esperança. O que eu aprendo com a morte de Jesus? Renovação e recomeço. O que aconteceu, pastor? Acabou por aí? Não. 3 dias. Fala comigo, 3 dias. 3 dias. Pegaram Jesus, colocaram dentro do túmulo. Fala comigo, dentro do túmulo. Colocaram dentro do túmulo. Passaram 3 dias. Ao 3º dia, abriram o túmulo. Quando abriram o túmulo, o corpo não estava lá. Mas espera aí. Exatamente naquele momento que Jesus estava morto para a humanidade, ele estava indo lá no inferno. Fazendo o quê, pastor? Ele chegou lá no inferno e tomou a chave da morte. Ele virou para o diabo e falou: ei, quem manda aqui sou eu. Quem está sob o controle sou eu. Eu decido se vou morrer e eu decido se vou viver. Quem manda nisso tudo aqui sou eu. Você acha que tem o controle, mas o controle continua comigo. Para a humanidade, ele estava morto dentro do túmulo. Mas o diabo já estava vendo ele vivo. Chegou um clarão dentro do inferno. O que está acontecendo? Demônio para tudo quanto é lado. O que está acontecendo? Está vindo o Filho de Deus. Está vindo o Filho de Deus. Ele veio fazer aqui. Veio fazer o que aqui? Ele veio aqui pegar a chave da morte. Ele pega a chave da morte, bota o diabo para tudo quanto é lado. Ele volta, abre um túmulo. Ele não está mais lá. Ele não está mais lá. E olha só, Deus coloca uma mulher para ver e para anunciar. O que aconteceu? O corpo não está lá. Mas o que está acontecendo? Cadê Jesus? O corpo não está lá. Quem estava lá? Tinha um anjo. Ei. E esse anjo falou o quê? Jesus Cristo vive! Jesus Cristo está vivo! Jesus Cristo está vivo! Ei!
Jesus Cristo está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está no controle de todas as coisas. Você tem direito à salvação. O seu pecado foi lavado. Foi lavado com preço de sangue. Foi pago com preço de sangue. Você tem direito ao recomeço. Você tem direito ao recomeço. Entenda, a morte de Jesus na cruz oferece a possibilidade de um recomeço para aqueles que creem, simbolizando a morte no velho homem e nascimento de uma nova vida. Agora entenda, Jesus é a salvação e a reconciliação com Deus. Através do sacrifício, através da humildade, pode ser perdoada de seus pecados, reconciliar-se com Deus e receber a promessa da vida eterna. A ressurreição de Jesus, por sua vez, confirma a sua divindade e a vitória sobre a morte, fortalecendo a fé e a esperança na vida eterna. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Pastor, eu pequei. Deus está aqui para te perdoar. Pastor, eu errei. Deus está aqui para aplicar a misericórdia. Pastor, eu falhei. O Senhor Jesus, Ele está aqui, está liberando para você participar da Santa Ceia do Senhor. Participe da Santa Ceia do Senhor com seu coração limpo. Com seu coração limpo. Por quê? Porque Jesus abriu a porta do perdão, abriu a porta da misericórdia, abriu a porta do recomeço. Está perdoado, está consumado. Pastor Maurício, que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.